Começa agora, InfoQuest Toritama. Oferecimento, blog informativo toritamense. Lanchonete dos Anjos Coffee. Agência de viagens Toritama Tour. Agência Magnetize. Perfis que atraem histórias que vendem. Maturi FM. A voz de Livramento. TV Agreste Mais. A sua emissora digital completa. Olá, amigos do InfoQuest. Estamos aqui para mais um episódio nesta terça-feira, né? E eu acho que talvez vocês estejam estranhando um pouco por eu estar com a camisa dos Arretados FC. Vocês não estranhem muito. É porque eu tenho uma novidade. A partir da próxima sexta-feira, se Deus quiser, o programa Arretados FC vai começar aqui no canal da TV Agreste Mais, na apresentação do meu amigo, meu irmão, Zé Gordinho. Então nada melhor, né, de que fazer o programa hoje com esta camisa, que se Deus quiser, vai dar muito certo esse programa para você, amante de futebol, ficar muito bem antenado sobre todas as notícias, não só dos times pernambucanos, mas também de todo o Brasil. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, para que você fique sempre ligadinho quando começar não só o InfoQuest, mas também o Arretados FC, que começa na próxima sexta-feira. Bom, sem delongas, vamos começar o programa de hoje, né? E o nosso convidado já foi ex-diretor de cultura. Eu acho que ele já passou por todas as fanfarras marciais do mundo, não só de Toritama, mas do mundo. E também hoje presta seu serviço, né, através aí da Secretaria de Cultura do município. O convidado de hoje é o nosso querido Alex Marques. Alex, muito obrigado por topar conversar com a gente e vamos lá contar um pouco da sua história, meu querido. Satisfação tê-lo aqui junto conosco. Eu agradeço, Éder, a você, né, e a todos que fazem o InfoQuest pelo convite, né, e estar aqui podendo contar um pouco, né, da minha história, da minha vida. Muita gente da nossa época sabe, né, mas essa nova geração que vai chegando aí não sabe a bagagem que a gente leva, né? Então é sempre bom estar relembrando, porque passado é história, história é presente, né? E isso a gente convive no dia a dia e não tem como esquecer, né? Tudo que foi feito, tudo que foi registrado, né? Então, estou aqui e mais uma vez agradeço pelo convite. Poxa, eu que agradeço a sua participação. Mas vamos começar falando um pouco da tua infância. Como é que foi a tua infância? Como é que foi o Alex Marques lá criancinha? Podemos dizer, os objetivos que Alex Marques traçou lá quando criança, que talvez nem imaginasse chegar ao que foi hoje. Conta um pouco da tua história pra gente. Justamente, né? A gente vê tantas crianças hoje, né, falando assim, quando crescer eu quero ser médico, quando crescer eu quero ser bombeiro. E eu acho que eu não tive isso na minha infância, né? Assim, prever um futuro, dizer eu quero ser isso aqui profissionalmente quando crescer, né? E assim, a minha infância, pelas lembranças que eu tenho, muito, muito boas, né? Meus pais são naturais daqui de Toritama, né? Hoje não tenho mais o meu pai, mas quando eles se casaram, eles foram construir a vida lá fora, né? Porque naquela época, você sabe que o meio de vida era difícil, era complicado. E aqui em Toritama, como hoje a gente sabe que é uma cidade industrial, né? Evoluída, com comércio do jeans, mas naquela época era calçado aqui em Toritama. Então, meu pai, ele era comerciante na época e ele pegava mercadoria aqui e levava para comercializar fora, né, daqui de Toritama. Então eles procuraram viver em outras cidades, como Arapiraca, Feira de Santana, em Salvador. Né, Arapiraca eu não tenho lembrança porque acho que nessa época eu não era nascido, minha mãe sempre conta a história e eu acho que a parte da minha infância assim, que eu tenho lembrança foi em Salvador, né, na Bahia. A gente morava em Feira de Santana, então minha mãe quando ela engravidava, ela já estava morando lá, mas quando engravidava,
e estava pertinho de ter, né? Ela corria para cá, para Pernambuco, porque ela dizia que não queria que a gente nascesse baiano. Não sei porquê, mas gosto muito da Bahia, é uma terra abençoada. E, né, então, assim, eu só tenho uma irmã que é baiana, que é a mais velha, mas eu e a mais nova, né? Porque eu sou do meio, somos pernambucanos. Então, depois a gente, quando já estava mais grandinho, ela voltava para lá, porque meu pai tinha comércio lá e tinha uma vida, né? Até um determinado momento, a gente ter que vir embora para a nossa cidade de origem, né? E ela não quis mais voltar, e foi quando meu pai, acho que aqui em Toritama já estava passando do comércio de calçado para jeans, então foi quando ele veio embora tentar a vida aqui, né? Então, uma boa parte da minha infância foi na Bahia e a outra foi aqui, né? Então, quando a gente chegou aqui em Toritama, a gente morou logo no bairro Coab, né? Então, eu tenho lembrança assim até os meus 10, 12 anos de idade. A minha infância foi na Coab. Então, tem ruas ali que eu passo hoje e eu olho, né? E eu lembro disso. E na Bahia, não sei se você vai chegar ao assunto, mas eu já cheguei a comentar, né, nessa minha história. Minha mãe morava em uma casa que o muro era com o muro de um colégio, de uma escola. E lá tinha banda marcial. E até num documentário que foi feito aqui na cidade, né, fizeram o documentário especificamente em cima da história das bandas, né, marciais. Então foi aonde eu entrei como protagonista e contando a história, e eu falei, né, sobre isso. E tem uma participação da minha mãe contando essa história, de que eu escutava o barulho da banda lá ensaiando e eu pegava as panelas dela na cozinha e ficava batucando, amassava tampa de panela, fundo de panela. E eu acho que isso despertou, né, em mim, assim, o interesse de, de mexer com isso aí, de música, porque banda marcial também é música, né, é cultura. Então eu acho que a cultura, né, por hoje eu sou uma pessoa que convivo, né, com isso, e eu acho que corre nas vezes, eu acho que começou a partir daí, da minha infância. Então, eu acho que não foi eu que cheguei a dizer assim, eu quero ser isso aqui quando crescer, voltando à sua pergunta de início. Eu acho que o destino fez com que, não, você vai ser isso aqui quando crescer, porque é isso aqui que você gosta, né? E foi isso. Mas assim, tu falou a respeito do teu pai, que infelizmente hoje não está mais presente entre nós. Nos conta um pouco de seu Luiz. Para você, o que é que seu Luiz foi na vida de Alex Marques? E claro, é ainda hoje que eu tenho certeza que ele pode não estar presente fisicamente, mas está presente no teu coração. Não, é assim, meu pai, ele foi uma pessoa que eu posso dizer que eu me inspiro, né, hoje na parte de ter sido um batalhador, porque ele sempre tentou buscar dar o melhor para a gente, tanto na educação, né, como até a gente chegar à fase adulta e ser um profissional, seguir a vida, né? Então, assim, ele não foi muito um pai presente na minha infância devido a essa questão da separação, né, de, de cidades e estados, né? Porque quando minha mãe veio embora para cá, meu pai passou um bom tempo ainda comercializando lá em Santo Amaro, e, e eu passei essa parte da minha infância que eu falei, né? Acabei de falar que a gente viveu na Coab, morou aqui na Coab, né, de Toritama. Então meu pai, ele ficava lá. E quando chegava o período de férias das escolas, minha mãe pegava a gente, eu e minha irmã, e pegava o ônibus e a gente viajava para lá. Então, assim, acho que passava um mês, né? O período de férias que a gente tinha da escola era o período que a gente passava lá. Então, na minha infância, eu tinha essas lembranças, né? De que eu convivia com meu pai lá, né? E a saudade batia e quando chegava lá, era muito apegado. Mas aí, então, depois que ele voltou para cá, né? E passou a conviver com a gente, e eu fui observando isso, né? Assim, a preocupação, a forma, acho desde de pequeno, né? Acho que quando a gente nasceu, a partir do momento que
que a gente veio ao mundo, ele como pai, né, se dedicou até os últimos dias de vida dele, ali sempre preocupado com a gente. Mesmo a gente sendo independente, né, tendo saído de casa já adulto, mas a gente sabe que o pai, principalmente, que é o chefe, né, a mãe, eles estão ali preocupados com você. Em algumas coisas ele não era muito, eu posso dizer, apoiador, né, às vezes das minhas ideias loucas. Porque às vezes ele olhava assim e dizia, isso não dá certo, isso não é futuro para você, mas eu sempre tentava atropelar aquilo ali, né, ignorava o que ele falava e dizia, não, eu vou fazer, mesmo que eu quebre a cara, mesmo que... Mas assim, eu entendo que até hoje, né, que a preocupação dele era me ver triste depois, né, com aquilo que eu apostei, não deu certo, mas ele avisou, ele alertou, Assim, tu entendeu? chegou a perceber nele alguma vez, de um exemplo, mesmo ele não apoiando algumas loucuras que nem você está falando, mas para ele era como se fosse que ele não quisesse que você passasse por alguma situação que ele passou. Você percebeu isso ou você achava que não? É porque era o jeito dele mesmo? Não, eu acho que era aquele cuidado de pai, né? Porque nenhum pai quer ver seu filho Isso. se prejudicar, seja no que for. Até quando você mexe com algo financeiramente, né? Que eu acho que a preocupação dele mais era essa, de depois chegar alguém na porta cobrando uma coisa que você não ia ter condição de pagar, De resolver, né? né? E eu acho que era mais essa preocupação. Mas depois, quando ele via que dava certo e via que eu estava bem, que era aquilo mesmo que eu queria, ele acabava apoiando, né? Assim, de uma certa forma, ficava satisfeito, né, com aquilo ali. Mas eu acho que o que ele deixou de legado, né, que eu tenho, que hoje eu me orgulho, é a educação que eu tive, a forma de viver hoje como cidadão aqui Eu na minha lembro cidade. muito dele ser uma pessoa muito feliz, né? Até muitas das vezes, quando. Assim, muitas das vezes não. As poucas vezes que ele viajou com a banda, né? Mas a gente via que ele era uma pessoa feliz, que ele era uma pessoa extrovertida. Sente falta um pouquinho dessa alegria, né, Alex? Ele sempre gostava da casa cheia, né, nos domingos. E isso é o que a gente sente falta hoje, né? Porque é como se uma peça ali do quebra-cabeça Tivesse faltando, né? faltou, não tem mais como encaixar, né? Outra ali, porque nos domingos você foi uma das pessoas que conviveu comigo, né? Ali na adolescência e a gente se envolvendo ali com as bandas marciais. E sempre nos domingos eu levava meus amigos para lá e, e ele também gostava muito de cozinhar. E o prazer dele era levar lá na cozinha, mostrar o que tinha lá na panela, que ele tinha feito aquela feijoada, que ele tinha cozinhado aquela mão de Tomar vaca. a pituzinha dele, né? E assim, a alegria dele era essa, né? E às vezes até minha mãe reclamava e dizia assim, pra que tanta comida, né, no domingo? Porque ele marchava, mas como se não aparecesse ninguém aqui, né? Então assim, ele já era acostumado, já sabia que sempre tinha alguém que chegava lá, justamente por conta do movimento que eu fazia, né? Que era um trabalho voluntário na escola, né? Com a banda e ele sabia que vinha os meninos de Caruaru, vocês sempre estavam lá e ele até tentava aprender lá, porque quando chegava no momento do ensaio da banda, eu acabava indo sozinho lá para a escola e sempre ficava três, quatro lá Não, peraí, não com vai ele. agora não, vamos conversar. Eu lembro bem. Alex, me fala um pouco de Dona Bia. Dona Bia, eu vejo uma mulher muito guerreira. Eu lembro muito de Dona Bia, né, na infância ainda. Se eu não me engano, ela chegou até fazer gesso, alguma coisa de gesso. Não sei se você lembra ainda. Eu sei que tem alguns trabalhos na escola que os professores indicavam. Olha, vai na casa da Dona Bia que ela faz uns moldes de gesso para vocês pintar alguma coisa. Eu lembro muito bem disso. Não sei se você lembra. Aí a gente ia lá, encomendava, ela fazia, né? Depois entregava para a gente fazer o trabalho da escola. Mas me conta um pouco da história dela. Eu lembro sim dessa parte, não só lembro como também eu fazia parte desse trabalho. Minha mãe, ela sempre foi uma guerreira, batalhadora, né?
Até nessa questão da separação, como eu falei, que meu pai era comerciante e tinha uma loja em outra cidade, e minha mãe aqui com a gente, né, a gente pequeno. E assim, eu sei que meu pai mandava ajuda financeiramente, né, para ela tocar o barco aqui, porque não é fácil uma mãe, né, cuidando dos filhos com o pai longe. E, e ela também ela não ficava parada, né? Ela é costureira profissional. Ela hoje não costura mais, né, devido a questões de saúde e a idade também, mas o tempo que ela pôde, né, aproveitar essa profissão dela, ela fez. E ela foi formada aqui no município de Toritama, né, na época minha tia, que era professora de corte e costura, e minha mãe se formou com ela, né, se formou com a própria irmã. Ela hoje ela tem um certificado e eu trabalhei na gestão do ex-prefeito Edilson Tavares, né, na Secretaria de Assistência Social, e foi feito um projeto para voltar à escola de corte e costura aqui em Toritama, né? E eu não sei se já colocaram em prática ou ainda está sendo desenvolvido esse projeto, mas até indiquei o nome da minha tia para que fosse uma das homenageadas quando eles abrissem essa escola de corte e costura, porque foi uma pessoa no passado, quem foi da época delas, né? E ver aqui essa nossa entrevista vai lembrar e vai saber, né, que eu acho que ainda tem pessoas aqui que foram formadas, né, por ela na época da turma da minha mãe. Então, assim, para a gente, né, um orgulho, uma cidade como hoje a gente tem industrialmente nessa área. Então, minha mãe, ela tem essa profissão e sempre batalhou, né, quando ela podia estar ali na maquinazinha de costura, fazendo, costurando, e chegou um momento que pegou essa fase aí que você falou, né? De produzir pecinhas de gesso, porque tudo é fase, né? Tem aquele período, aquele momento ali de um produto que está no comércio ali saindo. Então ela foi sempre inteligente, né? Que acho que muita gente até compara essa questão minha com ela, porque isso que eu puxei muito a ela nessa parte, na questão de ser calma, uma pessoa calma, que ela é muito tranquila. E sempre inteligente, assim, buscando, né, coisas novas para desenvolver. Então, nessa parte aí da comercialização de gesso, naquela época ela fazia as pecinhas, né, os bonequinhos, e eu ajudava ela a montar, a pintar também, né, porque eu tinha essa habilidade. E foi uma fase muito boa, e ela não parava, como até hoje, né? Como eu falei, devido à saúde ela não faz mais, mas ela já foi confeiteira, fez muito bolo para festinha de aniversário e sempre me envolvendo ali, né? Eu com as minhas habilidades também desenhei muito bolo aqui em Toritama. Ainda hoje eu encontro pessoas que já são pai de família dizendo: você lembra? Você pintou meu bolo de aniversário de tantos anos. Eu digo: esquece isso aí, porque porque foi coisa do passado, mas foi minha adolescência, né? Então, ela sempre buscava ganhar, né? Ter o ganha-pão ali também para ajudar Ela nunca e me ficou numa, mostrando, né? Me ela nunca envolvendo. ficou numa coisa específica, né, Alex? Um exemplo, você disse que ela se formou costureira, mas ela fazia as pecinhas de gesso, ela fazia o bolo, ela não queria só ficar numa coisa só, né? Justamente, buscava outras coisas novas que vinham aparecendo e ela não queria ficar, né? Ali só com aquilo ali. Então, acho que ela buscava se aperfeiçoar naquilo que estava no momento, né? E como eu lhe falei, tudo é fase. E foram fases boas, que eu também aprendi muito com ela. Só não sei costurar. Foi uma coisa que eu não me interessei, foi ir para a máquina de costura. Aí já tentei, né? Até fiz curso de modelagem uma época, aqui em Toritama, numa fábrica, mas eu vi que não era para mim. Aí, quando uma coisa tem que ser dar certo, né? A gente tá lá e a gente se pega, mas para mim não deu certo. Vamos falar agora dos teus irmãos. No caso, são três. Você como homem, Patrícia e a mais velha, Isso. né? Minha mãe, ela teve um aborto, né? Certo. Primeiro, a minha irmã mais velha, que hoje ela não mora aqui, mora em Caruaru, né? E tem uma família aí já construída, já é avó.
Inclusive eu tenho sobrinhas aí já formadas, uma na parte de medicina, né, trabalhando com cirurgia, outras duas assistentes sociais, né? Então assim, ela construiu a família dela e é a mais velha, né? Hoje aí depois dela ia ter, como eu lhe falei, ela teve a perda, questão do aborto, né? Então eu teria outro irmão, porque na época foi um menino. Minha mãe ficou muito triste quando aconteceu, mas aí depois Deus me mandou e depois de mim veio Patrícia, que é a mais nova, né? E hoje mora com ela, né? Ela tem uma filha também, Ana Beatriz, já está aí com seus 10 anos de idade e está aí tocando a vida. muito bem. Bom, gente, vocês estão gostando desse bate-papo? Espero que vocês estejam gostando. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai um pequeno bloco de apoios culturais e já a gente volta para contar ainda mais essa história do nosso querido Alex Marques. Já a gente volta. Ei, já pensou em fazer uma pausa no seu dia e saborear um café que realmente vale a pena? Então vem conhecer o Dos Anjos Coffee, o ponto de encontro mais gostoso de Toritama, no Parque Biblioteca Maria dos Anjos. Café fresquinho, seleção especial de grãos, os produtos irresistíveis do Café Dantas, direto de Taquaritinga do Norte. E ainda tem lanches, sobremesas e a batata gourmet mais gostosa da cidade. Um lugar aconchegante, com cheirinho de café no ar e o clima perfeito para conversar, trabalhar ou só curtir o momento. Aberto todos os dias, exceto na quarta-feira. Dos Anjos Coffee. Mais que um café, um lugar para viver bons momentos. Venha sentir o sabor. Venha sentir a energia. Toritama Tour. Sua viagem começa aqui. Fundada em 2008 pelo amigo Zé Gordinho, a Toritama Tour é 100% regulamentada. Viaje com conforto, segurança e pontualidade para os melhores destinos do Brasil. Temos excursões para as principais capitais nordestinas. Oferecemos bate-voltas regionais de lazer para toda a família. Somos a empresa oficial das romarias da capital do jeans, para a Casa da Mãe Aparecida. Toritama Tour, levando a capital do jeans aos melhores destinos do Brasil. Para pacotes e reservas, entre em contato pelo WhatsApp 81 99801 4296. Quer ficar bem informado? Se ligue no blog informativo Toritamense. Notícias, política, acontecimentos, o mundo da polícia, eventos e muito mais. Blog Informativo Toritamense. Informação é tudo. Acesse www.informativotoritamense.com.br. Fone Whats 81 99146 6008. Blog Informativo Toritamense. Informação é tudo. Atenção, empresário de Toritama e Santa Cruz. Sua mercadoria é boa, mas está vendendo só na região? Enquanto isso, outras marcas daqui já estão faturando para o Brasil inteiro. A diferença? Marketing criativo que funciona de verdade. Agência Magnetize. A gente não faz só propaganda bonita. A gente faz estratégia que vende e traz pedido para o seu WhatsApp. E o melhor, escritório físico aqui na região. Atendimento olho no olho. Procure agora. @Agência Magnetize. Magnetize. Do Agreste para o Brasil. Muito bem, amigos do Inforcast, estamos de volta, né, para a segunda parte aqui do nosso episódio de hoje, né, cada vez mais nos deliciando aqui com a história do nosso querido amigo Alex Marques. Alex, vamos falar das bandas? Simbora. Como é que começou a tua história nas bandas em Toritama? Porque eu lembro muito, mesmo sendo criança, adolescente, né, de que praticamente mesmo você já estava, mesmo adolescente, já estava no meio dos adultos, né? E aí, de repente, com a parceria que você tinha com seu compadre Adilson, popularmente conhecido como Mussu, você também dava uma ajuda ali a nós, crianças, né? Que naquela época estava começando nas bandas mirins. Conta um pouco da tua história nas bandas. Bom, eu vou começar já parte. nessa parte do compadre Mussu, né? Hoje meu compadre. E conheci ele justamente na Bamaete, né? Que foi a minha primeira banda. Foi onde eu ingressei na minha adolescência, né? Entre os adultos, como você acabou de falar aí na sua pergunta.
E voltando agora lá atrás, quando a gente chegou aqui em Toritama, né, eu tinha na faixa de 10, 11 anos de idade ali, né, minha mãe com a gente e, como eu falei, meu pai ainda lá em Santo Amaro, né, comercializando. E eu acho que foi na década de 80 que foi a fundação das bandas aqui em Toritama, né, tanto a Bamaete quanto a Protásio. Mas quando a gente chegou aqui, né, eu já peguei essas bandas já bem evoluídas, né, porque quem busca a história sabe da história da fundação das duas. Mas aí eu tinha 12 anos de idade quando eu me ingressei na Bamaed. Porque eu já estudando aqui nas escolas, né, acho que era a Estelita, que foi a minha primeira escola estadual, eu ficava vendo a banda ali e aquela paixão que eu acho que eu já trouxe da Bahia comigo, né, de criança, amassando as panelas da minha mãe. Eu pedia para entrar na banda, mas naquela época não tinha banda mirim aqui na cidade, porque a primeira escola que fundou uma banda mirim foi o Colégio Rui Barbosa, que na época era Instituto Rui Barbosa, né? Quem foi da época lembra. E foi a primeira escola que teve banda mirim, então na minha época não tinha, era só adulto, né? Então minha mãe ali foi, tanto que eu insisti ali, ela chegou a diretora da escola, que era mocinha na época, e disse que se responsabilizava por mim, porque eu era de menor, e acabaram me colocando, né, ali. Então, acho que foi um momento que marcou assim na minha vida, né, que eu fiquei muito realizado, porque você quando criança, que você quer uma coisa, você corre atrás, busca aquilo ali, você consegue, você fica realizado. Então, assim, a minha paixão mesmo começou ali na Bamaete. Então, ao decorrer do tempo, segundo, terceiro ano, eu ali sempre envolvido, né? E aprendendo também. Na época, os coordenadores era Zuleide, né? E o saudoso Tilingo, né? Vanderlei, eram eles dois. E assim eu fui aprendendo também. Além de componente, eu ficava vendo, observando o trabalho deles, né? Então, como tudo é fase, né? Voltando sempre a essa tecla, chegou um momento que eles tiveram que se afastar. E a gente acha assim que quando as pessoas que estavam ali à frente, né, se afasta, vai acabar, vai não, né? Sempre tem, ninguém é insubstituível, né? Isso é uma coisa certa. Mas assim, não existe pessoas iguais, né? Eu sei que depois que eles se afastaram e ficou aquela interrogação, quem vai assumir, quem vai pegar. Então, eu já estava já de maior, né, maior de 18, acho que 19, meus 19, 20 anos. Eu acho que foi quando eu assumi a diretoria da banda. Para mim foi um desafio, uma coisa nova, né, para mim, assim, você de componente passar a ser coordenador, mas durante aquele tempo que eu passei ali com eles, eu aprendi, né? Então, chegou o momento de colocar em prática aquilo que eu aprendi com eles, e foi quando teve a troca de direção na época, que foi Mocinha, entregou, depois entrou Gerson Neto, né, que é filha do saudoso ex-prefeito Gerson Pereira. Ela era diretora da escola na época e eu muito criativo, então assim, eu tive um apoio muito bom e continuei. E eu acho que naquela época ali foi quando vocês entraram, né, na história. Mais específico assim, não perca seu raciocínio. Você chegou na Bamaé tocando algum instrumento ou foi mais para coordenar alguma coisa ou não? Porque você falou que sua mãe foi lá, pediu, mas você chegou tocando algum instrumento? Não, eu cheguei para tocar como componente, né? Porque a minha curiosidade era pegar no instrumento, né? Ou seja, trocar o fundo da panela pelo instrumento de verdade. E meu primeiro instrumento foi um caixa não, era um tarol, que é aquele bem fininho. Bem fininho, sei qual né? é. Que hoje é diferente, porque tinha o tarol fininho e o caixa era mais largo um né? pouquinho, Então, a partir daí, eu toquei tarol, toquei caixa, depois toquei surdo, eu acho que não tem um instrumento que eu não tenha tocado na banda, né? Até fuzileiro, que era aquele grandão,
que até Mussu chegou a falar no documentário, dizendo ele era tão magrinho na época e pegou o fuzileiro, que ele não vai aguentar não, esse coitado, que foi na época que a gente se conheceu. Né? Foi quando ele entrou na banda como regente, eu já estava à frente como coordenador, né? Ali estava começando, e a gente começou fazendo um trabalho ali em conjunto que deu certo, e foi uma pessoa que nessa história, né, ele entrou também como protagonista. Eu acho que foi feito um casamento, né, que para onde um ia, levava o outro, não podia ficar sem, né, tipo, se ele pegasse outra banda e não tivesse eu lá com ele, para a gente dar continuidade num trabalho que deu certo, não ia dar certo, separado, né, então eu tive aquela fase na Bamaete, não lembro se foi 3, 4 anos, mas foi quando vocês entraram, e mesmo eu sendo coordenador, quando eu assumi, eu ainda tocava. Eu era o coordenador, mas também componente, eu estava ali dentro da banda, né? E na parte dos instrumentos eu só não toquei sopro, né? Mas o o resto toquei, né? E todo mundo lembra, quem não lembra da lira, né? E até as pessoas, eu não sei como tu não cai, olhando ali para as teclas e marchando, porque hoje a cidade é asfaltada, mas naquela época da gente era calçamento, a gente pegava muito buraco, mas sempre tinha um componente da frente que ia me passando, aí pegava e dizia assim, ó, o quebra-mola, olha, tem um buraco aqui, me orientava para que eu não vacilasse e não caísse ali. Sim, aí me diga uma coisa, da Bamaete, quando foi que surgiu o convite da Fanfarra Protásio? A minha troca da Bamaete para a Fanfarra Protásio, que era justamente o que eu ia falar. Né? Que na época era Banda Marcial Protásio Soares de Souza. Justo. Fanfarra Protásio foi depois que eu fui para lá, junto com a Adilson, né, Mussu. A gente mudou o estilo totalmente. E foi uma revolução naquela época. A Bamaete eu tive que entregar porque eu já era aluno da Protásio. E naquela época tinha rivalidade entre as bandas. E eles não aceitavam. É como se fosse um intruso, um forasteiro, ou não sei. Tipo, como é que eu era aluno de uma escola e era coordenador da banda de outra, que eram rivais, né? Então ficava meio que aquela desconfiança em cima de mim, porque era rivalidade mesmo, aqui tinha disputa. Né? Quem foi componente dessa época que eu estou falando aí sabe que era. Não podia se encontrar as duas na rua. Né? E a gente ainda pegou um pouquinho dessa fase. Né? Então foi quando Jóbia, irmã do ex-prefeito Flávio Lima, era diretora na época, e ela me fez o convite, porque já tinham passado pessoas pela coordenação da Protásio, mas chegou um momento também que não deu para continuar, e eu com a minha experiência, ela fez o convite e disse, não, tá errado, você é aluno daqui, você tem que ficar com a banda daqui, da esquina. Foi meio que uma pressão. e eu me lembro, que eu não esqueço jamais, que às vezes a gente esquece de muita coisa do passado, mas foram coisas que ficaram marcadas, né, na vida ali da gente, a gente sempre lembra, que quando eu cheguei, que eu assumi, os alunos tudo ali na sala, e eu bem desconfiado, aí tinham componentes ali já pioneiros, né, que não eram coordenadores, mas ali estavam com a mão na massa, sempre ajudando, né, à frente se destacavam, que era Edikel, Leonardo, né, que é conhecido como Raposão. Os meninos aqui da Dalgis Zamora sempre, eles eram muito dedicados à banda, e eles ficaram meio assim, eu percebi muitos componentes ali dizendo, esse coisa ou veio para melhorar, ou veio destruir de vez a banda, pelo fato de ter vindo da Bamaete, não, que a de lá é pipoco, então ele veio para cá agora para derrubar mesmo de vez, né, porque tinha essa cisma, tanto de uma quanto a outra. Então o que foi que aconteceu? No momento que eu passei a vestir a farda da minha própria escola, que é feito time de futebol, quando você é contratado, que assume sim. o posto e veste a camisa, tem os que é paixão mesmo, mas ali, como eu recebi a pressão na época, eu tive que tirar a camisa de uma e vestir a camisa da outra. E com a maneira de trabalhar eu fui conquistando os componentes, tanto que naquele primeiro ano, ali como eu falei que foi revolução,
Eu cheguei para trocar a cor de fardamento, o estilo da banda. Agora era tudo ideia junto com o Mussu, né? O Mussu chegava e dizia, Alex, olha, é bonito demais isso aqui, vamos, né? E como a gente tem o nosso teatro ao ar livre aqui, que é dos pontos culturais mais ricos de Pernambuco, que é Nova Jerusalém, aqui em Brejo da Madre de Deus, né, em Pernambuco, Fazenda Nova. Agora a gente vivenciou atualmente a Paixão de Cristo, né, mais um ano, e a gente sempre vendo os figurinos, as coisas lá da Paixão de Cristo, naquele período, a gente se inspirou muito no Soldado Romano, que era aquele chapéu com os penachos vermelhos. Aqui então ficou aquele ali, vermelho, dourado, preto. Aí não, vamos fazer uma mistura de soldado britânico com soldado romano. Né? Será que isso vai dar certo? A gente começou. Isso já no primeiro ano que você assumiu a banda? Já no primeiro ano. A gente já entrou já para... Então se era mudança, então vamos mudar tudo. E foi quando surgiu o Fanfarra Protásio. Eu, como coordenador da banda, a banda não continuou mais como banda marcial Protásio Soares de Souza, e sim Fanfarra Protásio. Pelo estilo diferente, porque marcial é um estilo, fanfarra é outro. Né? Fanfarra é um estilo que toca músicas clássico, tudo. Né? Então era esse estilo que Mussu queria. Evoluções, né, Alex? Já que também ele também estava indo para a banda, então acho que foi todo mundo junto, né? Não, tô mentindo, deixa eu ver se Adilson estava, não estava sim, estava comigo, é porque é muita história, né? Passado, é muita coisa. Ele já estava, porque essa mudança do fardamento já foi com ele, Uhum. Foi com ele sim, e Fanfarra Protásio também foi com ele. Isso em que ano, Alex, tu lembra? Eu acho que foi em 2000, entre 99 para 2000. Era que a gente até usou o tema Fanfarra Protásio Paixão 2000, né? Que a gente usou o tema da Paixão de Cristo, porque era a mudança também do fardamento romano. Então, assim, aquilo ali, quando a gente chegou apresentando a banda, no dia 7 de setembro, despertou um alvoroço, assim, da população. Ó, a Protásio como tá vindo linda, e sempre era a última escola, porque pela escala, né? Era a última escola a sair. E eu acho que a inovação também foi você pegar 4 cavalos, jogar na frente da comissão, né? Que eu lembro. Essa parte eu lembro. E os meninos que eram os guarda-bandeira, né? Porque a gente fez sempre o pavilhão, né? Que vinha a bandeira do Brasil, Pernambuco, Toritama, e o da escola, né? A gente teve essa ideia, você lembrou. E os meninos tudo de soldado romano com escudo e transportando a bandeira ali na cavalaria. Isso aí também foi uma coisa que na época chamou muita atenção. Então, a partir daquele primeiro ano, fui homenageado, pelos alunos que eram desconfiados comigo, né? Pensando assim, será que ele veio para destruir? Então, quando viram o resultado, até fizeram homenagem, de Kel, junto com os meninos na época, me deram um troféu lá. Não foi da prefeitura, foi os próprios alunos que compraram da banda e me presentearam, dizendo, em forma de gratidão, pelo que eu fiz, pelo trabalho que foi desenvolvido junto com eles. Porque lá no começo eles tinham a intenção, ou o pensamento, podemos dizer, esse cara tá vindo para quê? Você chegou lá e mostrou que não estava querendo atrapalhar, ao contrário, você estava querendo Justamente. melhorar, né? Então ali, não só para os alunos, mas para a população de Toritama, foi uma coisa inovadora. E a gente despertou essa paixão do público para Protásio. E a partir daí, a gente deu continuidade. E eu sei que nessa brincadeira foram 12 anos na gestão. Vamos chegar lá, calma. Que aí eu tenho que saber de ti também, que você disse que saiu da Estelita, foi pro Protásio. Saiu da Bamaete, foi pra Fanfarra Protásio. Mas no meu primeiro ano de Bamaete, eu lembro que você tava com as duas. Eu lembro que você coordenou as duas, no meu primeiro ano de Bamaete. Primeiro, vamos lá. Meio que você e Adilson, né, o popular Mussu, pegaram eu e Netinho, que já vinha da banda Mirim, meio que fez aquela transição pra banda, feito o jogador de futebol, viu, gente? O menino sai da base pro profissional. Foi a mesma coisa que Alex e Mussu fizeram com a gente. Pegaram a gente, levaram a gente pra Bamaete.
que na época a Fanfarra Protásio já tinha o seu corpo, já tinha seus alunos, já tinha sua estrutura. E se eu não me engano, a Bamaete vinha de 2, 3 anos que não desfilava. E você meio que levou a gente para montar um corpo para a Bamaete naquele ano. Não sei se vocês lembram dessa... Tô lembrado, sim. Me lembrei agora porque você contou o pedacinho. E foi meio que, como a gente saiu da Bamaete, eu deixei uma sucessora lá, né? Que foi a minha amiga Nelma, que tocou o barco e ela segurou até o momento que ela pôde. Mas como sempre tinha essa troca de gestores, né? E como eu falei, que iniciei com Jóbia Lima sendo a diretora, né? E depois dela veio o Socorro Pereira, e depois de Socorro veio o professor Zezinho, né? Como eu falei que foram 12 anos, então eu passei por eles, né? E quando eles chegavam na escola para assumir a gestão, a banda já estava ali pronta, com seu coordenador, com seus alunos. Então, assim, era meio que eles encontravam pronta. Não mexia, não colocava, assim, o bom de tudo isso é que nessas trocas de gestões eles não mexiam no que já estava feito, né? Ao contrário, eles apoiavam ainda mais e ajudavam. Então, assim, eu tive diretores ótimos, né, durante a gestão que eu tive na Fanfarra Protásio. E já na Estelita eu não sei como foi, mas o período que Nelma ficou, que ela pôde assumir, ela assumiu, mas eu acho que nessas trocas de gestões aí acabou desmotivando, né, e a banda ficou parada um tempo. Então, como tinha aquele grupo de alunos lá também, e eram todos amigos, né, e vocês também vieram da fanfarra não, da banda Mirim, da escola Nossa Senhora de Fátima. Isso. Que era uma escola da rede privada aqui, de Dona Fátima, né, de Dr. Hélio, e onde também eu fui funcionário. Nessa época que eu era coordenador da Protásio, eu já trabalhava na escola de Dona Fátima também. Então, assim, foi outra banda que eu peguei e tomei conta lá, porque aí já era na parte profissional, né, do meu trabalho. Então, ali eu estava como funcionário. E na Protásio, não. Na Protásio era trabalho voluntário, mas sendo que uma ajudava a outra. Então vocês foram pecinhas que foram lapidadas, né, ali naquela época, e depois foram para a Bamaete, né, mesmo a gente já sendo da Protásio. E eu acho que foi nessa época aí que eu peguei depois e trouxe vocês para a Protásio, porque quando a Bamaete tinha praticamente parado e estava sem coordenador, aí já foi outro marco que a gente fez aqui na história, porque como as duas eram rivais, foi a junção das duas bandas, porque a gente pegou o mesmo regente, que era Mussul, pegou a Bamaete, e eu era o coordenador da Fanfarra Protásio e voltei a coordenar a Bamaete. Então eu era coordenador das duas, ver a responsabilidade naquele ano de bandas diferentes, né, de escolas diferentes, mesmo sendo da rede estadual e tendo aquela rivalidade. E eu lembrando agora, que tá vindo aqui na memória, que eu peguei a Bamaete para ensaiar na quadra Sim. da Protásio e ensaiava as duas bandas juntas. Era Protásio, ensaiava e a Bamaete ali, eu acho que um momento a gente juntou as duas, né? Então, assim, foi uma outra fase muito boa que a gente vivenciou. Tem até uma foto que até hoje ela está no documentário das bandas, de um registro das duas bandas juntas, assim, ali na avenida, numa lanchonete, e tá a turma de amarelo com a camisa da Bamaete e a turma da Protásio com as camisas vermelhas, né? Chegaram a viajar no mesmo ônibus, era 2 ônibus, mas era tudo misturado. Exatamente. Né? A gente foi para Barra de São Miguel, na Paraíba, que é junto com a escola de Dona Fátima, que era a Nossa Senhora de Fátima, e ali foi todo mundo, era a tropa. Saiu os ônibus, a gente foi fazer o desfile cívico de Barra de São Miguel naquela época. Então foi a época que teve a união das duas bandas, que a gente mostrou que acabou a rivalidade, né? E realmente de lá para cá acabou, né? Hoje a rivalidade que existe são das atuais. Isso. Mas aquela rivalidade que tinha entre Bamaete e Protásio, a gente conseguiu quebrar e sair, e foi muito bom. Até depois surgir Luiz, né? Luiz de Lula Canário, que assumiu a Bamaete. E eu permaneci, permaneci com a Protásio
E até depois começou uma disputazinha. Mas não era aquela disputa, aquela rivalidade que tinha no passado, né? Era uma rivalidade saudável, mesmo que as duas tentaram se atracar na Dalgisa Moura Foi. um tempo aí, mas não era como no passado, né? Então, assim, foram fases. A história é muito boa entre as bandas, né? Até o momento que eu pude ficar com a Protásio. Que eu acho que a partir daí, quando eu encerrei minha participação com a Protásio, foi quando eu já estava indo para uma coisa mais séria. Muito bem, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, gente, esse foi um pouco da história de Alex nas bandas, né? A gente queria contar muito mais, mas a história é muito grande. Então, tem um pouco dessa história de Alex nesse documentário que ele está falando aqui, que você pode assistir, né, no YouTube, só você procurar direitinho, você vai ver toda, né? Que é a história e o brilho das bandas marciais de Toritama. A história e o brilho das bandas marciais de Toritama. Então você pode procurar aí no YouTube que você vai conseguir assistir. Vamos fazer o seguinte, a gente vai um pequeno bloco, mais uma vez, de apoios culturais. Já já a gente volta para a última parte do nosso Inforcast. Ei, já pensou em fazer uma pausa no seu dia e saborear um café que realmente vale a pena? Então vem conhecer o Dos Anjos Coffee, o ponto de encontro mais gostoso de Toritama, no Parque Biblioteca Maria dos Anjos. Café fresquinho, seleção especial de grãos, os produtos irresistíveis do Café Dantas, direto de Taquaritinga do Norte. E ainda tem lanches, sobremesas e a batata gourmet mais gostosa da cidade. Um lugar aconchegante, com cheirinho de café no ar e o clima perfeito para conversar, trabalhar ou só curtir o momento. Aberto todos os dias, exceto na quarta-feira. Dos Anjos Coffee. Mais que um café, um lugar para viver bons momentos. Venha sentir o sabor. Venha sentir a energia. Toritama Tour. Sua viagem começa aqui. Fundada em 2008 pelo amigo Zé Gordinho, a Toritama Tour é 100% regulamentada. Viaje com conforto, segurança e pontualidade para os melhores destinos do Brasil. Temos excursões para as principais capitais nordestinas. Oferecemos bate-voltas regionais de lazer para toda a família. Somos a empresa oficial das romarias da capital do jeans, para a Casa da Mãe Aparecida. Toritama Tour, levando a capital do jeans aos melhores destinos do Brasil. Para pacotes e reservas, entre em contato pelo WhatsApp 81 99801 4296. Quer ficar bem informado? Se ligue no blog informativo Toritamense. Notícias, política, acontecimentos, o mundo da polícia, eventos e muito mais. Blog informativo Toritamense. Informação é tudo. Acesse www.informativotoritamense.com.br. Fone Whats 81 99146 6008. Blog informativo Toritamense. Informação é tudo. Atenção, empresário de Toritama e Santa Cruz. Sua mercadoria é boa, mas está vendendo só na região? Enquanto isso, outras marcas daqui já estão faturando para o Brasil inteiro. A diferença? Marketing criativo que funciona de verdade. Agência Magnetize. A gente não faz só propaganda bonita. A gente faz estratégia que vende e traz pedido para o seu WhatsApp. E o melhor, escritório físico aqui na região. Atendimento olho no olho. Procure agora, @Agência Magnetize. Magnetize, do Agreste para o Brasil. Muito bem, pessoal. Estamos voltando aqui para a parte final do nosso Inforcast. E não se esquece, se inscreva nas nossas redes sociais, no canal da TV Agreste Mais, para sempre que tiver um episódio do nosso Inforcast, você ficar sempre antenado. E lembre-se, próxima sexta-feira teremos a estreia dos Arretados FC aqui na TV Agreste Mais. Alex, vamos comentar um pouquinho agora, nessa parte final, o teu ingresso na cultura. Porque aí tu sai das bandas e assume um cargo de diretor de cultura. E nisso vem muitos trabalhos, né, que você meio que foi implantando na cidade. Conta um pouco dessa história pra gente. Justamente, né? Eu vou ser até um pouco breve, porque a história também é longa. Né? Acho que tinha que ser 2 Infocast, 2 edições aqui do Infocast para
eu concluir aqui a minha história profissional, né? Começou minha história de vida, depois profissional. Pois é, quando eu estava saindo da Fanfarra Protásio, né, eu já estava envolvido aqui na política de Toritama, porque quem é que não se envolve? Né? E principalmente quando você é uma pessoa influente, né? Que na época eu tinha essa influência pelos trabalhos sociais que eu sempre desenvolvi na cidade, com as bandas, com os alunos. Então, assim, querendo ou não, eu era um líder, né, de grupo, né, e jovens principalmente. Né? Eu tenho essa experiência, eu já vi muita gente trabalhar com pessoas e reclamar e dizer assim, é melhor você lidar com um monte de cabra doida dentro do mato para colocar num curral e prender do que lidar com gente, porque é complicado realmente, né? Porque são opiniões diferentes, são cabeças diferentes, mas assim, eu sempre tive uma maneira de cativar, de conquistar, e eles gostavam de mim. Até hoje, tem alunos que chegam e dizem, não, se fosse você, eu tava lá, mas não é você, é outro, não dá certo, né? Então eu acho que foi a forma e a maneira de administrar, né? E graças a Deus, eu acho que não tem uma pessoa que não goste de mim aqui, né? Eu sempre escuto as pessoas chegarem a mim e dizer, quem é que não gosta de tu aqui? Mas eu sei que sempre tem alguém ali que não gosta, né? Tem aquela cisma, mas eu acho que é justamente por conta dessa maneira minha de trabalhar, essa forma de trabalhar, né? Então, na época, eu acho que isso chamou a atenção, né, do ex-prefeito Flávio Lima, que foi uma campanha muito acirrada aqui na cidade. Acho que foi a primeira eleição para prefeito, que tinham, acho que era 3 candidatos ou era 4, né, se eu não me engano. Então, assim, era difícil a gente saber ali quem levava as eleições, né? Então, tanto que eu comecei num partido, depois corri para outro. Você também fazia parte do grupo, né? Foi uma das pessoas que me incentivou muito na época de não, venha para esse grupo aqui, que a gente precisa de você e vai dar certo. E assim, foi um tiro no escuro, né? E deu certo, né? No final das contas, ele acabou ganhando as eleições um pouquinho, né? A gente nem esperava, mas foi quando veio o convite e até em campanha mesmo, e ele tinha prometido, dizendo que se fosse prefeito, eu seria o secretário de cultura, né, na gestão dele. E eu, olho, não prometa o que você não vai poder cumprir, né? Então assim, eu não acreditei nisso aí, mas Dona Neves, né, a mãe dele, né, seu Narciso, eles tinham uma um carinho assim imenso por mim, né? Porque eu já era envolvido na campanha, na política, e eles gostavam muito de mim, né? Então, assim, Dona Neves não conseguiu realizar o desejo de ser prefeita de Toritama, mas ela sempre dizia assim, se eu for, um dia que eu for prefeita, você é quem vai ficar à frente dessa parte de organizar os desfiles cívicos daqui, as festas da cidade. Então, assim, ela ficou muito realizada quando isso aconteceu, porque foi um pedido dela também, para que ele entregasse essa pasta nas minhas mãos, né? Então foi quando eu aceitei o desafio. Para mim estava sendo tudo novo, né? Então não existia secretaria, não existia essa pasta da secretaria, existia a diretoria de cultura, né? Que era na Secretaria de Educação. Então para mim foi um desafio, em tanto, porque uma coisa é você tomar conta de banda marcial numa escola, outra coisa é você assumir uma pasta de uma cidade, né, inteira, porque não era só essa parte aí de desfile cívico, né? Envolvia a cultura, envolvia tudo, envolvia a música, o teatro, né, a dança, né, as festividades tradicionais aqui do município. E o meu primeiro desafio foi a tradicional festa de 2 de fevereiro. Então me incapacitei na época, né, participei de muitos congressos da Fundarp, Impetu, né, para mim seguir com responsabilidade aquilo que estava sendo passado para mim, porque é feito toda empresa, quando pega um funcionário que lhe dá um cargo, se vê que você está indo bem, você continua, mas se vê que não está dando certo, eles vão, ó, infelizmente, tem que tirar e colocar outra pessoa que dê certo. Então, assim, foram 4 anos ali da gestão, deu certo, né? Deixei uma pessoa na Fanfarra Protásio, continuou, né? Eu ali como diretor de cultura dei mais apoio,
a banda, as bandas, e não só apoio como a gente também precisava para a gente dar continuidade com os nossos desfiles cívicos aqui na cidade, na rede municipal, né? Muita coisa inovadora, até cheguei a criar a Bamute, já no primeiro ano da gestão do prefeito Flávio, mesmo sem poder naquela época e sem licitação, sem nada, o prefeito não tem como agora, vamos deixar isso para o próximo ano. E eu passei por cima da ordem dele, mesmo sem ele esperar, dia 7 de setembro, eu chego com a banda, ali ele olha para mim, como assim? Com qual dinheiro? Com que recurso? Né? Mas a banda já estava ali no primeiro ano do mandato dele, né? E todo mundo sabe da história, porque eu contei isso também nos documentários das bandas marciais. E como você falou, vão lá, pesquise no YouTube, que vocês vão encontrar esse documentário. E tem uma boa parte dessa história também, quando eu estava à frente da pasta da cultura aqui na cidade. Né? Então a gente fez o resgate do carnaval, do pré-carnaval de Toritama, né? Que foi o Galo da Torre, a nossa saudosa e inesquecível Dona Benedita, né? Que começou da casa dela. Hoje as pessoas ainda sentem falta de sair, que deveria voltar, né? E é uma cobrança da população, porque era uma coisa boa, né? A gente tem uma tradição do nosso povo correr daqui para passar carnaval no litoral, né? Que eu também já tenho um projeto que eu desenvolvi lá fora, por conta justamente dessa tradição das pessoas saírem daqui de Toritama. Então foi um período bom, foram 4 anos da gestão do prefeito Flávio, que o que estava no meu alcance eu fiz, né? E vocês sempre estavam ali, envolvidos comigo na história, participando, né? Dando apoio ali às minhas ideias, alimentando, porque eu chegava com os projetos, o prefeito dizia, vá atrás, corra, faça, isso aí é sua área. E eu sempre, eu não fui acho que um diretor, né? Eu dizia um secretário, porque na época o pessoal da Fundarp dizia assim, mas você é o mesmo secretário, porque não tem a secretaria, mas é o mesmo secretário de cultura, porque é a cultura do município. Então a gente tirou uma coisa que estava, acho que, engavetada, né? Ninguém ouvia falar na cultura aqui em Toritama. Eu acho que a cultura começou a despertar a partir do momento que eu coloquei a mão na pasta, porque a gente foi buscando coisas novas, colocando para fora, que estava no alcance, né? Como a Bamute, que a gente, né, nesse período todinho que a gente passou com as bandas da rede estadual, vocês eram quem custeavam o fardamento, quem comprava o instrumento, não tinha recurso. Hoje não, hoje a gente está numa geração totalmente melhor, né? diferente. Né? Hoje tem recurso para tudo, tanto do governo do estado como do governo municipal. Mas naquela época o meu desejo era fazer uma banda pública, para que os alunos pudessem, para aqueles que não tinham condição, pudessem participar, né? Custo zero, sendo tudo custeado pelo poder público. E isso aí eu consegui. Né? Foi a criação da Bamute, junto com teve a ajuda da Fanfarra Protásio, o professor Zezinho também foi uma peça fundamental para a fundação da banda na época, e ali Mussul também com a gente sempre envolvido, e a gente fez acontecer, né? Então não só a banda, os encontros de bandas também que realizamos aqui no município, tudo na época da gestão do prefeito Flávio, né? Como São João também, de Toritama, tudo resgatado, né? Uma coisa que outros prefeitos do passado fizeram, não da forma que a gente fez, mas naquela época, como eu falei, o que estava no meu alcance, eu corri atrás, eu busquei, eu fiz, e assim, se fosse para fazer tudo de novo, naquela época eu faria. Hoje não, porque hoje a gente tem uma gestão atual que não tem o que falar. Toritama hoje está totalmente diferente, e justamente as condições de trabalho daquela época que hoje tem, né? Naquela época a gente não tinha. Então acho que se eu fosse dessa época agora, dessa fase agora, né? Na pasta que hoje é assumida pelo nosso secretário Adjailson, que faz um trabalho excelente, né? Já veio também da outra gestão do prefeito Edilson. Eu acho que a gente tinha feito muito mais do que a gente fez naquela época, né? E tanto que hoje eu volto, né, depois de tanta coisa que a gente passou, por questões de política, por troca de prefeito, e hoje eu faço parte da gestão, né, continuo fazendo parte da gestão e voltei à Secretaria de Cultura,
né? Então hoje eu estou como assistente administrativo da Secretaria de Cultura e Esporte de Toritama, junto com o nosso secretário, Adjailson. E estou ali ajudando, contribuindo com o pouco de experiência que eu adquiri, né? Com o que eu me capacitei na época e para hoje eu estar por dentro do que é cultura. Do que é cultura. Então ali eu estou participando, né? E eu estou muito satisfeito por hoje fazer parte da gestão do prefeito Sérgio Colli, numa área que eu passei, né? Porque todos nós passamos, né? Tem muita gente que diz, não, hoje eu sou, não, hoje você está, né? Amanhã é outro, né? Como eu fui. E assim a gente vai dando continuidade. E a gente vê, né, a história passando, como você falou, né? E aí você começou com o Flávio, se eu não me engano, você teve uma participação no governo Odônio, né? Meio que breve ali, né? Depois veio o governo Edilson, que você aí já foi para a área da ação social, devido a uma amizade que você tinha mais com Dona Elaine, né, que precisou de você naquele momento, e agora o prefeito Sérgio lhe retorna, né, para a Secretaria de Cultura. Mas você acabou falando de um projeto que você criou fora de Toritama. Rapidinho, que a gente está chegando no final do nosso programa, é que nem eu disse, Alex tem história que se for falar, a gente passa o dia todo falando aqui. Pois é. Fala um pouco do Maragotama e como foi a expectativa desse ano no Carnaval do Maragogi. O Maragotama eu posso dizer que foi uma inspiração já devido ao Galo da Torre, né, que a gente tinha no pré-carnaval aqui de Toritama. Então, quando a gente trocou de gestão, né, que o prefeito Aldon assumiu, eu ainda passei acho que 7 meses na gestão, mas não deu certo, não sei porquê, porque eu acho que era outra turma, era outro pessoal diferente que não casou, né? Não deu certo. Então, não, continuem o trabalho de vocês, né? E eu fiquei trabalhando em empresa privada, né? Trabalhei na gráfica do meu amigo Biga. Depois fui para trabalhar com a vice-prefeita na época, né? Lucinha Pereira, que nessa época ela era vice-prefeita ainda na cidade. Acabei me envolvendo na campanha, trabalhei nos bastidores do marketing da campanha política da candidata Lucinha Pereira, né, que ela também concorreu às eleições a candidata a prefeita, né. Infelizmente não conseguiu também chegar, mas aí foi quando o prefeito Edilson Tavares, o ex-prefeito Edilson Tavares, ganhou as eleições, né, e depois de 2 anos da gestão dele, eles me chamaram, né, para trabalhar no governo. E foi quando Dona Lucinha, que mesmo tendo passado as eleições, eu ainda trabalhei na fábrica dela, lá deles, no caso, né, dela e de seu Maurício, né, o saudoso Mauricinho. E também eu tive uma ponte, né, para isso, porque Laudilene, ela era gestora da Escola Estelita, e por uma loucura, não sei, peguei a Bamaete de novo. Nunca as bandas saem, né, do meu histórico. Então ainda fui diretor da Bamaete 1 ano, já nessa geração agora atual, com Laudilene, e foi quando ela fez essa ponte, né, dizendo que a gestão atual precisava de mim e que eu era para estar junto com eles, e acabei indo para assistência social, que também foi outra área diferente, né, para mim foi uma coisa inovadora, mas as minhas habilidades que eu tinha coloquei em prática também. Né, e como design gráfico também ajudei muito na questão dos projetos lá da secretaria, dos eventos que hoje ainda é realizado, né, na gestão atual. Então o trabalho que a Secretaria da Assistência Social faz é um trabalho meio que cultural também, né? Então assim, foi uma experiência boa. Eu passei 6 anos na gestão do prefeito Edilson, mas eu sempre sentindo falta daquilo que eu fazia, né? E foi quando veio a criação do Bloco Maragotama, né, no Carnaval do Maragogi, litoral norte alagoano. E tradicionalmente as pessoas, quando chegam nesse período de carnaval, correm para lá, né, para passar a temporada de carnaval. E naquela época do Galo da Torre eu já observava isso junto com o Betão, e que sempre estava comigo, minha família. Você também chegou aí muitas vezes, que a gente alugava casa para passar a temporada de carnaval lá, e eu observava o pessoal brincando nos blocos,
E eu, por que não um de Toritama, né, aqui? Nem o empresário despertou, né, essa ideia de fazer. Então, a gente não era do ramo, nem... Mas eu tinha uma certa experiência, porque também trabalhei na Micaretama aqui, que era com Romildo Salete. Então, eu peguei um pouquinho dessa experiência, vamos colocar em prática, vamos ver se a gente consegue fazer. Então, foi uma ideia que a gente trabalhou e ficou engavetada durante, acho que 3, 4 anos. Né? Então, eu era diretor de cultura naquela época. Então, assim, depois que passou tudo e quando o Edilson Tavares assumiu, o primeiro ano da gestão do prefeito Edilson aqui em Toritama foi quando eu coloquei o Maragotama em prática lá no Carnaval do Maragogi. Né? Então, assim, hoje vai fazer 10 anos, já no próximo ano. A gente teve a edição 8 porque tivemos 2 anos de pandemia, o carnaval não foi realizado. Então esse ano já seria a 10ª edição. Então ano que vem seria a 11ª edição e 10 anos do Bloco Maragotama, né? Mas aí nos nossos planos é que ano que vem a gente consiga realizar esses 10 anos, para você ver como o tempo passa. Foi um projeto que deu certo, né? Eu sempre levo cantores aqui da região, já coloquei também lá de Alagoas, porque o bloco hoje ele tomou uma proporção assim gigantesca, né, de nome que foi feito, porque foi uma junção do nome de Maragogi com Toritama e a gente casou e fez o Maragotama, né, esse casamento dos nomes das duas cidades. Tanto que a secretária de Cultura atual lá do governo, né, que é cunhada do prefeito, Dani, ela em reunião esse ano, ela falou para mim assim, poxa, vocês tiveram esse nome, foi um nome que pegou. Então assim, hoje o Carnaval do Maragogi não pode ficar sem o Maragotama, né? Isso foi o que ela falou para mim. Porque ela já conhecia o bloco, mesmo não sendo secretária de Cultura. Então hoje a pasta está na mão dela. Então hoje a gente está tendo um apoio ainda melhor com o bloco lá, né? Tanto das duas prefeituras, a de Maragogi com a de Toritama. E assim, foi um projeto que deu certo. Hoje a cidade vai, brinca. E eu acho que foi o meu... Eu não posso dizer que foi o último, porque possa ser que apareça outra coisa que eu me dedique, né? Eu me lembrei aqui de um episódio que o prefeito Sérgio Colli, ele vendo a apresentação de uma quadrilha junina, ele olhou para mim e disse assim, foi tu que fundou também? Não, não. Porque tu fundasse a Bamute, tu fizesse o Maragotama, fizesse as quadrilhas juninas agora de Toritama, eu digo, não, aí já foi os meninos. Outra parte, né? Porque é engraçado, né? Sempre tem uma coisinha ali que vamos ver se dá certo, vamos fazer. E é isso. E o bloco esse ano foi um sucesso, né? E espero que no próximo ano a gente faça uma coisa bem melhor e que a Prefeitura de Toritama hoje é envolvida nesse projeto, né? Sempre apoiando. E o prefeito também participa, já foi o 3º ano que ele participou, 1 ano como secretário de governo, e 2 anos, né, agora como prefeito, porque eu vou estar lá, eu vou pegar uma van e será que ele vai mesmo? E ele vai, ele faz isso, ele diz que o bom é a diversão, é a muvuca, é ir de van, não no carro próprio. E querendo ou não, está divulgando, né, também o trabalho, não só de vocês, como levando o nome de Toritama também, né? E assim, as pessoas brincam lá como se estivesse brincando aqui na nossa própria cidade. E ainda vem essa cobrança, por que não fazer aqui lá em Toritama? Né? Às vezes eu não tenho nem como responder, porque hoje a nossa cidade está uma cidade mais evoluída. A gente também tem um certo receio pela questão da segurança, né? Porque hoje, pela a cidade comportar um número bem maior de pessoas, a gente tem aquele medo, né? De não, será que se fizer não dá violência? Porque lá é um carnaval saudável, é um carnaval tranquilo. Mas eu ainda volto atrás e eu espero que o prefeito Serginho amadureça nessa questão de voltar ao pré-carnaval de Toritama, né? Com trio elétrico, como Caruaru faz o meu carnaval, né? Como Santa Cruz agora está fazendo. E eu acho que a gente tem que perder um pouco desse medo, deixar esse receio um pouco de lado, porque naquela época que a gente não tinha a segurança que a gente tem hoje no município, uma segurança muito bem reforçada, que a Guarda Municipal hoje tem um trabalho excelente na cidade, né? Então é um reforço muito bom para a polícia também aqui da cidade, né? Porque se fosse a polícia sozinha,
para comandar era difícil, era complicado. Então hoje a gente vive numa cidade tranquila em termos de segurança pública, porque nisso aí a gente pode bater na tecla e dizer que tem uma guarda municipal atuante, competente, e eu acho que para os eventos não seria diferente, né? A gente ia ter um apoio bem melhor ali, então quem sabe um dia não volta o pré-carnaval de Toritama, antes do pessoal pegar a armalinha, jogar no carro e correr pro litoral para brincar no Maragotama, brinca logo aqui em Toritama uma semana antes de viajar, né? Porque já vai no clima e já vai no quente. Muito bem. Bem, gente, a gente está chegando na parte final do nosso programa e eu acho que vocês viram que Alex disse, olha, eu trabalhei com material gráfico. Está aqui, aí. Material gráfico é lá na Biga Outdoor, lá na rua Joaquim Tabosa, certo? Em frente à Elia da Galinha. É só você ir na rua Joaquim Tabosa, procurar a Biga Outdoor, você vai fazer esse material aqui, aí. E isso aqui é um presente para o nosso querido convidado Alex Marques, né, que está participando hoje aqui do nosso Inforcast, né? Você trabalhou muito com esse material, inclusive lá na Biga Outdoor também. Justo. E eu sempre não deixo de ir lá, né? E aquele ditado, um bom filho a casa retorna. Exatamente. Espera que um dia eu retorne, quem sabe, mas é uma coisa que faz parte da minha vida profissional. Hoje sou design gráfico também. Na Secretaria de Cultura também eu desenvolvo essa função, né? No Parque Biblioteca Maria dos Anjos, porque a Secretaria de Cultura funciona no administrativo do parque, né? Então, assim, estou agora na equipe e estou lá, desenvolvendo meu trabalho. Muito bem. Também gráficos e atuando também nas funções culturais, né? Coisa boa. Isso é um presentinho de coração de toda a nossa equipe, viu? E espero que você goste. E vai para minha coleção. Bom, espero que tenha gostado, né? Espero que tenha gostado desse bate-papo que a gente trouxe aqui para contar um pouco da sua história. E sempre que precisar, a gente vai bater a sua porta para a gente contar mais. Que nem eu disse, se for contar as histórias das bandas, olha, faltou ele contar a história do bloco Piu Piu Baby. Mas ainda eu falei que participei de Falou da Micaritama, mas ainda faltou ele contar muita coisa. Quase parecido com o Maragotama, né? Exatamente. Então, ou seja, tem muita coisa para ser contada do nosso querido Alex Marques. Alex, muito obrigado mais uma vez, né, por você topar vir conversar com a gente. E, pessoal, é aquilo que eu disse. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal da TV Agreste Mais. Muito obrigado pelo carinho da audiência e a gente volta na próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um episódio do nosso Inforcast. Eu sou o Éder Tenório e a gente volta na próxima semana, se o Criador assim nos permitir. É final do programa Inforquest Toritama. Oferecimento Blog Informativo Toritamense, Lanchonete dos Anjos Coffee, Agência de Viagens Toritama Tour, Agência Magnetize, perfis que atraem histórias que vendem. Maturi FM, a voz de Livramento. TV Agreste Mais, a sua emissora digital completa.